Reverendas religiosas, prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, uma reflexão para nós nessa terça-feira da Semana Santa. Hoje ouvimos o relato da paixão, segundo o evangelista São Marcos. Alguns detalhes, algumas variantes um pouquinho nesses relatos da paixão. São Marcos não fez parte propriamente do grupo dos 12 apóstolos. Foi contemporâneo, era discípulo, depois ele foi discípulo de modo especial de São Pedro. E os comentaristas da Escritura fazem essa reflexão de que certamente ele ouviu muitas vezes da boca de São Pedro, nas suas pregações, os relatos do Evangelho, de modo especial da paixão de nosso Senhor. E ele destaca de modo especial o erro, a maldade, a gravidade do pecado de São Pedro. Primeiro, ele dá um destaque quando Jesus está no Jardim das Oliveiras, começando a sua agonia. Enquanto outros evangelistas dizem que Jesus olhou para os discípulos e perguntou, por que dormis, não podeis velar uma hora comigo? E São Marcos destaca o olhar e a pergunta de Jesus a Pedro: Simão, por que dormes? Ali estavam também São Tiago e São João, mas faz uma referência a ele. E São Pedro certamente mostrava na sua pregação essa sua fraqueza, essa sua fragilidade, mas sobretudo para mostrar a grandeza do amor, do perdão de nosso Senhor, que ele precisou receber o perdão de Deus. E Jesus fazendo referência a ele: Simão, por que dormes? Não pudestes velar uma hora comigo? Vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E foi esse mesmo Pedro que, quando Jesus vai falar, anunciou que um deles trairia, negaria, que ele negaria também. São Pedro, confiando demasiado em si, disse: Senhor, ainda que todos vos neguem, eu jamais vos negarei. E nosso Senhor vai repreendê-lo, não sabes aquilo que está dizendo. Meio que até desprezando os outros apóstolos, ainda que todo mundo aí negue, eu não vou negar, eu tenho certeza disso. Jesus o encontra dormindo no Jardim das Oliveiras, não podendo fazer aquela hora de vigília. E depois, um pouquinho mais à frente, como São Marcos relata, depois que Jesus é preso, São Pedro até no ímpeto da defesa de nosso Senhor, vai atacar o servo lá do templo que vem e vai cortar a orelha dele. E Jesus vai curar ainda aquele servo no meio de tudo aquilo, um clima ali bastante pesado, a traição de Judas, o beijo traidor de Judas. E Jesus mansamente vai curar a orelha daquele soldado que fora cortada por São Pedro, e disse: guarda aí a tua espada. Não é esse o caminho. Não é o caminho dos discípulos de nosso Senhor. Aqueles que se utilizam da espada, por ela mesma morrerão. E depois Jesus é levado e vai ser julgado aí às pressas, à madrugada. E São Marcos diz que São Pedro foi e ficou de longe, assustado para ver o final daquela história. E no meio ali, aquele ambiente perverso dos soldados, e muitos que estavam ali, inimigos de nosso Senhor, torcendo contra nosso Senhor pela sua morte. São Pedro ficou ali ao longe observando. Entrou no pátio ali do pretório, e uma das servas lá se aproximou dele e disse: tu, esse homem também é discípulo de Jesus. E ele negou uma vez. E começou a se afastar, já com medo de ser reconhecido e identificado. Talvez vendo Jesus já sendo preso, sendo condenado, as violências com que estavam tratando. Certamente também receoso disso. Começa a se afastar, mas não se afastou de tudo daquela ocasião. E o abordaram novamente. Esse homem também eu já o vi no meio deles. Ele também é galileu. Uma segunda vez, uma terceira vez. E São Marcos destaca
a gravidade da traição de Pedro. Diz que ele começou a praguejar e começou a jurar. Eu juro que eu não conheço, nunca vi esse homem. Foi muito grave a negação de Pedro. São Marcos deixa claro isso, que ele começou a praguejar e a jurar. Em que consiste o juramento? Jurar é tomar o testemunho de Deus. A gente não pode jurar por coisas falsas, eu estou usando o testemunho de Deus, e nem por coisas banais. Não devo ficar usando, né, o juramento, o testemunho de Deus para as coisas banais. Jurar é algo muito sério, é eu usar o testemunho de Deus. Além da minha palavra, né, Deus é testemunha de que eu estou dizendo a verdade. E São Pedro se utilizou de juramento, jurando que ele não conhecia Jesus. E a ele Jesus já havia dado o poder das chaves. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será também desligado nos céus. Jesus havia escolhido Pedro para governar os outros apóstolos. E Pedro começa a jurar de que não conhecia Jesus. Mas São Pedro era um homem bom, que amava profundamente a nosso Senhor, mas teve aquele momento sério, grave, de fraqueza, de fragilidade. E não suportou, ou seja, né, a pressão daquele momento, daquela circunstância, e traiu e negou Jesus. E ouviu o canto do galo e se lembrou da palavra de nosso Senhor: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Se afastou, saiu e começou a chorar. Rompeu em soluços, começou a chorar, a bater no peito, pedindo a nosso Senhor o perdão. Vamos ouvir amanhã o relato de São Lucas. E São Lucas completa esse momento, que São Marcos, né, deixou escapar esse detalhe. São Lucas completa dizendo que depois que São Pedro negou, jurou que ele não conhecia Jesus, Jesus olhou para ele. Jesus passava naquele momento sendo carregado pelos soldados, num corredor, e Pedro acabara de jurar que não conhecia Jesus, e Jesus olhou para Pedro, e o olhar do Senhor tocou profundamente o mais íntimo da alma de Pedro. Sem dizer uma palavra, mas pelo olhar podia dizer: mas como que não me conhece, né? Como que usa o testemunho do Pai do céu de que não me conhece? Eu te escolhi, eu te chamei. Vem e segue-me. E é muito significativo para nós refletirmos, né, nesse pecado tão grave de São Pedro, porque isso nos conduz à nossa reflexão no amor misericordioso do Senhor. Não podemos medir qual pecado mais grave ou menos grave, como foi a traição de Judas, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata, como foi também a negação de Pedro. O que foi mais grave, menos grave? Isso é a consciência de cada um diante de Deus. Mas o fato é que as 2 traições foram gravíssimas. Um vendeu Jesus, entregou Jesus pelo dinheiro, e Pedro jurou, blasfemando, praguejando, blasfemando, jurou que não conhecia nosso Senhor. E depois da traição, os 2 saíram daquela situação. Mas Pedro começou a chorar, um choro de arrependimento. E Judas tomou uma atitude ainda pior do que talvez a sua negação, caiu num desespero. E não acreditando no perdão do Senhor, e desesperado, foi enforcar-se, como diz a Escritura. Mas São Pedro rompeu em soluços, começou a chorar. E ele tinha certeza que, apesar da gravidade do seu pecado, ele conhecia Jesus muito de perto. Ele tinha certeza que seria perdoado por nosso Senhor.
Ele presenciara Jesus perdoando aquela pecadora. Ele presenciara Jesus na casa de Zaqueu, que era considerado um impostor, um pecador público. Ele chamou Mateus para o grupo dos apóstolos. Ele era um cobrador de impostos, era mal visto na sociedade, como normalmente eram corruptos. Ele presenciara muitas vezes nosso Senhor dando o perdão. Então, apesar da gravidade do seu pecado, ele acreditava e acreditou no perdão do Senhor. E depois da Páscoa, no domingo da Páscoa, nós vamos ter esse encontro maravilhoso de Jesus com Pedro. E nosso Senhor mansamente, vai perguntá-lo: Pedro, tu me amas? E uma segunda vez: Pedro, tu me amas? E uma terceira vez: Pedro, tu me amas e me amas mais do que a estes? Exigindo dele uma tríplice reparação do seu pecado. E São Pedro, com muita verdade no coração, pois era um coração que amava profundamente a nosso Senhor, e estava disposto de fato a tudo para defender a causa de Jesus, mas foi fraco naquele momento porque confiou muito em si mesmo, deixando de confiar no Senhor. E São Pedro, depois desse encontro com Jesus ressuscitado, vai dizer: Senhor, vós sabeis todas as coisas, vós sabeis que eu vos amo. Em outras palavras, dizendo para Jesus, eu fui fraco, eu neguei, eu traí, eu jurei que não o conhecia, mas eu estou arrependido. Vós sabeis todas as coisas, não adianta eu esconder, vós conheceis o meu coração, sabeis tudo, mas vós sabeis que eu vos amo. Prezados irmãos e irmãs, nós estamos, a Semana Santa é tempo de reconciliação, não só hoje, nesse mutirão de confissões, temos confissões e os outros dias. É tempo de modo especial de nós acreditarmos nesse amor misericordioso do Senhor. E ninguém pode pensar: o meu pecado não tem perdão. Pedro obteve o perdão. Judas precisava crer no perdão para receber o perdão do Senhor, e não negaria o perdão, mas se desesperou. Ninguém pode ousar levantar a voz: o meu pecado não tem perdão. Nós precisamos crer no amor misericordioso do Senhor, que quer a nossa mudança, a nossa conversão, a transformação do nosso coração. Ele quer, como a atitude de São Pedro, que nós confessemos os nossos pecados, reconheçamos a nossa condição de pecador. E por isso a igreja nos convida, nós vamos ao confessionário, nós denunciamos a nós mesmos. Nós precisamos assumir as nossas culpas e nós mesmos declararmos os nossos pecados, para que Deus, pelo ministério do sacerdote, por meio da igreja, nos dê o perdão. Mas nós precisamos ir ao confessionário, verdadeiramente, com verdade, com sinceridade no coração, declarar as nossas faltas, as nossas culpas, é dizermos diante do Senhor: Senhor, vós conheceis tudo, eu estou aqui declarando todos os meus pecados, porque eu acredito no vosso perdão, na misericórdia. E a um coração humilde e sinceramente arrependido, Deus não nega o seu perdão. E nós sacerdotes temos essa grande e nobre missão de perdoar os pecados, perdoar os corações em nome do Senhor. E o impedimento para que alguém não receba o perdão não é da parte do ministro da igreja, mas o fiel, que coloca muitas vezes alguma condição que o impede de receber o perdão. Que nós meditemos nesses erros que o Evangelho nos apresenta, como o erro de Pedro que se destaca no Evangelho de hoje, para que nós tenhamos mais confiança em nosso Senhor, não abusemos da graça de Deus, não brinquemos com a tentação, a nossa confiança está no Senhor,
Porque quando nós confiamos em nós mesmos, mais do que a nossa confiança em Deus, nós caímos. Nós não estamos aqui na condição de julgarmos uns aos outros. Não, aquele pecado que aquela pessoa cometeu, eu nunca vou cometer. Queira Deus que não, que nós sejamos fiéis à nossa palavra. Mas, cuidado, como disse nosso Senhor, o Espírito, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se nós não cuidarmos, não fugirmos das ocasiões, não nos protegermos com os meios espirituais que a igreja coloca à nossa disposição, nós também podemos cair. Vivamos essa semana tão santa, de tantas bênçãos, de tantas graças, sinceramente arrependidos dos nossos pecados, confiantes na graça de Deus, para que a celebração do mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor seja também a celebração no nosso coração, no nosso interior, e que unidos a nosso Senhor, fortalecidos por nosso Senhor, alimentados pelo corpo e sangue de Jesus na Sagrada Comunhão, nós também possamos ressuscitar para uma vida nova. São Pedro perdoado, arrependido, perdoado e ressuscitado com Jesus, para uma vida nova, a ponto de depois morrer pelo Senhor. Quando chegou a hora da sua morte, foi condenado a ser crucificado. Não sou digno de morrer como meu mestre. E pediu que virassem a sua cruz de cabeça para baixo, para não se sentindo digno de morrer como Jesus. Mas estava ali pronto, depois de convertido, ressuscitado por nosso Senhor, pronto a morrer por nosso Senhor, pela sua santa fé católica. Acreditemos, confiemos no perdão, para um dia salvarmos as nossas almas. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.